Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder estar reunidos através desse nosso canal do YouTube para juntos meditar e nos alimentar da Palavra de Deus. E chegamos então a essa terça-feira, dia 19 de dezembro de 2017, últimos dias antes do Natal. Somos convidados então hoje, pela liturgia, a poder meditar o capítulo 1, versículos de 5 a 25. Que vai nos narrar o seguinte: no tempo do rei Herodes, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Ao exercer as funções sacerdotais diante de Deus, quando era a vez de sua classe, conforme o costume dos sacerdotes, Zacarias foi sorteado para entrar no santuário do Senhor e fazer a oferenda do incenso. Nessa hora do incenso, todo o povo estava em oração do lado de fora. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ficou perturbado e cheio de medo. O anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu o teu pedido. Isabel, tua esposa, vai te dar um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ficarás alegre e feliz, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre da mãe ficará cheio do Espírito Santo. Ele fará voltar muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Caminhará à frente deles com o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, e para preparar um povo bem disposto para o Senhor. Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza disso? Estou velho e minha esposa já tem uma idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para falar contigo e anunciar-te esta boa nova. E agora ficarás mudo, sem poder falar até o dia em que essas coisas acontecerem, já que não acreditastes nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e se admirava com sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar, e percebendo que ele tivera uma visão no santuário, Zacarias se comunicava com eles por meio de gestos e permanecia mudo. Passados os dias do seu ofício, ele voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e permaneceu escondida durante 5 meses. Ela dizia: Assim o Senhor fez comigo nesses dias. Ele dignou-se tirar a vergonha que pesava sobre mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aí nos aproximando do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o Natal. E as leituras desse tempo preparatório que antecedem o tempo do Natal nos ajudam então a mergulhar, a adentrar o mistério da salvação. Um Deus que assume a nossa condição humana, um Deus que vem ao nosso encontro para poder nos revelar a face misericordiosa de um Deus de amor. E assim nós somos então chamados a perceber que Deus, por várias vezes no decorrer da história, ele se utilizou de pessoas para prover a salvação a seu povo. Porque Deus, então, que criou o ser humano, não deixou o ser humano à sua própria sorte, ou seja, entregue à morte, mas ele quer a vida e a vida de todos. E assim, então, se nós pegarmos a história desde o Gênesis até Jesus Cristo, nós vamos perceber, então, vários relatos de Deus intervindo na história humana para poder, então, salvar o homem. Mas é interessante também nós percebemos que o ser humano sempre esteve, então, entregue aos seus próprios interesses, ao seu orgulho, às suas próprias ideologias, do seu comodismo. Tudo isso que nós temos, então, vislumbrado nos dias de hoje, desde antigamente, então, isso acontece. E assim, então, Deus foi rejeitado, a proposta de salvação de Deus foi rejeitada.
onde então, através dos profetas, muitos mataram os profetas, muitos rejeitaram então o anúncio, a qual então o próprio Deus então vinha ao encontro do seu povo. Mas, como nós ouvimos aí na primeira leitura de hoje, nós temos então o relato extraído aí do livro dos Juízes, justamente de um homem, Sará, da tribo de Dan, chamado então Manoé, cuja mulher também era estéril. É interessante nós percebemos que, para poder narrar, o autor bíblico, para poder narrar então o nascimento de uma pessoa importante, incumbida de uma missão também de suma importância, nós temos aí Deus agindo no ordinário da nossa vida. E ele se depara aí então com a mulher estéril, a qual também fica grávida, mas recebe as seguintes orientações de Deus, para que se mantenha então ali firme nos caminhos do Senhor, para que não se deixe contaminar pelas coisas impuras e não se entregue à bebida, ao vinho, ou seja, não se entregue aquilo que pode lhe afastar dos caminhos do Senhor. E assim então, meus amados e amadas, nós podemos perceber também Deus que vem ao nosso encontro e pede também para que nós possamos, porque cada um de nós também temos uma missão específica a poder cumprir nesse mundo. Ninguém então foi enviado a esse mundo à toa. É preciso então discernir a nossa vocação e acolher o chamado de Deus que Ele incessantemente bate à nossa porta, nos chamando, nos convidando. É interessante quantas pessoas passam a vida e não conseguem compreender o chamado de Deus. Ou porque não tiveram a oportunidade de poder compreender que tinham esse chamado de Deus, ou porque estavam presos aos seus próprios interesses, enfim, mas passam por essa vida e não conseguem ouvir Deus que visita, assim como visitou a mãe daquele que viria a ser então Sansão, aquele homem que pôde então ajudar na libertação do povo de Israel das garras dos filisteus. É Deus intervindo na história para libertar o seu povo. E assim então, como o salmista de hoje, nós então podemos glorificar esse Deus que opera a maravilha na vida de todos aqueles que confiam a ação misericordiosa desse Deus. O Salmo de hoje 70 nos convida então, a resposta nos convida a rezar o seguinte: minha boca se encha de louvor para que eu cante vossa glória. Louvar a Deus diante de todas as circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Sempre devemos louvar a Deus. Nas coisas boas, porque experimentamos a ação de Deus na nossa vida. Nas coisas não tão boas assim, elas então têm um para quê que está acontecendo na nossa vida. Ora, por exemplo, na vida da mãe de Sansão e também de Isabel, como nós ouvimos no Evangelho, era para poder manifestar a glória de Deus, para mostrar que Deus então se utiliza dos pequenos para poder fazer transparecer a sua grandeza. E diante de tudo isso somos chamados então a encher a nossa boca do louvor de Deus e proclamar o louvor de Deus para as pessoas. Não podemos ficar aí murmurando, reclamando de tudo e de todos. Cristão, aquele experimenta, cheio de esperança, aquele experimenta Deus, é chamado a levar a essa esperança e não semear desespero, palavras que não edificam, de desânimo, de desespero. O cristão leva esperança, transmite paz, irradia luz, a luz que emana de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, voltando agora para o Evangelho de hoje, nós temos assim como a primeira leitura, que nos narra Deus agindo, anunciando o nascimento de Sansão, nós temos também Deus que intervém na história da humanidade e visita Zacarias agora no templo. E ali o anjo do Senhor então, o anjo Gabriel, vai narrar o nascimento de João Batista, aquele que for incumbido de uma grande missão também. E não é diferente, porque também Isabel era estéril, os dois de idade avançada, tanto Zacarias como Isabel, e já não tinha mais perspectiva, mas Deus intervém na história deles. Só que qual a postura da mãe de Sansão? Ela acredita. Qual a postura de Maria, que também é visitada pelo anjo Gabriel? Ela acredita. Agora Zacarias, ele duvida. Pergunta, como eu vou ter certeza que isso vai acontecer? Porque já somos de idade avançada.
E quantas vezes também, meus queridos amados irmãos, nós duvidamos da ação de Deus na nossa vida. Deus que nos visita e nós achamos que o nosso problema, a nossa dificuldade é grande, maior do que o nosso Deus. E que Deus não pode transformar aquela situação. E aí o que acontece com Zacarias e também com nós? Não podemos proclamar as maravilhas de Deus. E é por isso então que o Evangelho de Lucas vai dizer que Zacarias fica mudo. Muda aquela pessoa que não proclama coisas boas. E quando as pessoas mudam, nós temos por aí que só proclamam discórdias, coisas ruins, catástrofes. Somos chamados então a encher a nossa boca de louvor, como nos convida o Salmo de hoje, para que assim, confiantes nesse Deus, não importa como vai se dar, é Deus que vai agir, é Ele que vai fazer. Quanto a nós, cabe o quê? Confiarmos nesse Deus que nos visita, nos alcança e muda a nossa sorte. E assim então Zacarias não confia, fica mudo e não pode proclamar as maravilhas de Deus. Por quê? É preciso realmente crer. Como você vai falar de uma coisa que você não acredita, que você não confia? Torna-se difícil. E nós temos muitas pessoas por aí pregando aquilo que nem elas mesmas têm convicção. Então é preciso, queridos amados irmãos, fazer essa experiência de Deus. Experimentando essa misericórdia de Deus, nós poderemos então levar as maravilhas de Deus a tantos irmãos. Foi assim com Maria. Ela foi visitada pelo anjo e logo se colocou apressadamente a visitar Isabel. Ali chegou, apenas saudou a sua prima e ela ficou cheia do Espírito Santo. E que nós possamos também crescer nessa experiência com Deus. Que nós possamos então, na intimidade com Deus, ter sempre a certeza de que Ele vai intervir na nossa história, seja qual for a situação, mas que a sua palavra vai se cumprir na nossa vida. E assim poderemos então levar outras pessoas a fazer essa mesma experiência, levando a ela esperança, paz e principalmente amor. Porque é isso que o mundo de hoje está sedento, está carente de amor, mas o amor de Deus, e não esse amor que o mundo nos apresenta. Portanto, queridos amados irmãos, que por intercessão de São João Batista e de Maria Santíssima, nós possamos nos abrir à ação salvífica de Deus e possamos ser também nós instrumentos, canais da sua graça na vida de todos os nossos irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique aqui em inscrever-se e venha também fazer parte dessa família. Ajude-nos a compartilhar esse vídeo, esse canal, para que a palavra de Deus alcance os corações de tantos irmãos que ainda não conhecem esse Deus de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.